Começou. Olá, turma, beleza? Estamos aí a mais uma aula de empreendedorismo e inovação. Como assim? É o seguinte, pessoal, para você empreender, você precisa pegar aquela sua ideia que você está aqui, ó, colocando ela, pegar ela e colocá-la em prática. Para colocar a mão na massa, bom, para essa aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a você alguns exemplos práticos que aconteceram da vida real. É isso aí, turma, beleza? Essas pessoas, elas começaram a ter suas ideias e colocaram em prática. Aí está a diferença. Um exemplo deles é o Facebook. Facebook, por exemplo, começou lá na universidade, aquela aula lá dos colegas tal, que eles não tinham uma ideia do quanto ia crescer, mas começaram a colocar em prática, pegou aquele trabalho lá e desenvolveu na prática. Outro bom exemplo, que começou numa garagem, pessoal, numa garagem, a Apple, lá com Steve Jobs. Esse camarada, ele foi visionário, lembrando que, para quem estuda um pouquinho mais a história de Steve, sabe muito bem que ele não começou sozinho. Teve lá um amigo dele, agora me confundi, teve o Paul, que no caso foi para Bill Gates, mas Steve Jobs, agora me esqueci o nome do colega dele. Mas tiveram práticas, colocam aquela ideia na prática. Essa é a diferença desses camaradas como Steve Jobs. Outra pessoa também, como eu falei de Paul, quem é o Paul, pessoal? O Paul aí, no caso, um amiguinho aí de ninguém menos, ninguém mais, Bill Gates. Bill Gates, ele também colocou na prática, teve a ideia e colocou na prática, mão na massa, no caso, a programação. Bom, você que está aí como aluno do curso de tecnologia, estou aí buscando alguns exemplos para que você veja que sempre vai ser esta a fórmula do empreendedor. O empreendedor, pessoal, aquela pessoa que vai desenvolver e colocar na prática as suas ideias, é a chave do sucesso. Para que a pessoa consiga sucesso dentro daquilo que quer alcançar, precisa desenvolver, tirar aquela ideia da caixinha, tá certo? Bom, existem outros exemplos. Você, por exemplo, meu querido aluno, você sabe por que o nome 14 bis? É isso aqui, ó, 14 bis. 14 bis é porque caiu, amigo, 13. Caiu o primeiro bis, segundo bis, terceiro bis, quarto bis, até o 14 voar. Sabia disso? Foi um empreendedor ou não foi? O nosso amiguinho aí, Santos Dumont. Então, vejam só, é importante que você entenda. Para saber empreender, precisa colocar na prática. Não adianta só você ter boas ideias. E boas ideias aí tem muito na área de tecnologia. Mas colocar elas na prática, desenvolver e codificar, aí já são poucos. E normalmente é o seguinte, quando você coloca as suas ideias em prática, você consegue um mercado tecnológico. Um bom exemplo aí, o Uber. Esse camarada, assim, o Uber, ele começou a pensar, poxa, como é que eu posso desenvolver aí as atividades para unir aquela pessoa que vai desenvolver o serviço, né, de motorista com aquele condutor de uma forma mais prática. Hoje já existe até o Uber no Dubai aí com drone, tá certo? Bom, mas é esse o segredo do sucesso, beleza? É importante que você entenda que se você não colocar em prática, as suas ideias de nada vai valer. São apenas ideias. Eu também tenho boas ideias que, por não colocar algumas ideias em prática, aí fica esquecido. Então, é importante você, meu querido aluno, você entender que as suas ideias devem ser postas em prática, tá certo? Outro caso aí de sucesso, por exemplo, aqui no nosso estado, aqui de Pernambuco, que começou ali naquele bairrozinho que hoje muita gente diz que pode ser uma cidade. Sabe qual é? Casa Amarela. É isso mesmo, Casa Amarela. Em Casa Amarela começou o Grupo Bom Preço. O Grupo Bom Preço foi uma ideia
de um mercado, né? No caso, a pessoa tinha um comércio, desse comércio foi crescendo e aí foi colocando em prática. Imagina se a pessoa pensasse, poxa, eu vou ter uma ideia de um supermercado, mas eu não vou colocar nada em prática. E aí, como é que vai ficar? Mais uma ideia perdida em milhares e milhares de pessoas. Bom, pessoal, existem várias ideias. Você, meu querido aluno, que está aqui nessa aula de empreendedorismo e inovação, como é que você pode colocar em prática a sua ideia? Bom, existem duas formas. Existe aquela forma que você vai pegar um exemplo. Hoje em dia, você não precisa também, para poder praticar, pegar uma ideia e desenvolver ela do zero. Não precisa mais. Você pode desenvolver a sua ideia a partir de uma outra ideia. Tem uma linguagem de programação muito interessante, chamada C#. C# é uma linguagem de programação que a empresa que desenvolveu, a Microsoft. Mas só que o interessante que é essa linguagem de programação, aí eu já vou buscar a história de um amigo ex-professor que eu tive da Universidade Federal, que ele contou essa história e eu acredito sim que seja verídica. Por isso que eu vou contar aqui e agora. Vejam só, existe um sistema chamado Delphi 7. Esse Delphi, a versão 7 da Borland, é interessante que teve lá um programador, que esse programador, ele era muito bom. Aí, o que é que tem a ver Delphi 7, o programador com C#? Olha aí. É o seguinte, pessoal. O empreendedor, por exemplo, no caso, Bill Gates, ele tem boas ideias, mas nem tudo colocou em prática. Ele teve lá a questão lá da Microsoft do Windows, beleza? Porém, todavia, nem tudo foi colocado em prática. E sim, teve boa ideia e investiu a prática. Aí já é diferente. Aí já não é o mercado aqui, o caso do tio Leighton aqui, que ele tem uma ideia e vai investir porque não tem o capital para poder investir em práticas. Porém, quem tem esse dinheiro e essa visão, pode sim. É o caso do Bill Gates, por exemplo. Aí a Sun, que é isso? Sun foi uma empresa que desenvolveu a linguagem de programação chamada Java. Pessoal, é isso aí. A Sun, quando desenvolveu a linguagem de programação chamada Java, que aí deu um código aberto e tal, open source, aí eles começaram a desenvolver, muito bacana, mas só que aconteceu que ninguém mais, ninguém menos, a galera da Microsoft gosta muito de imitar. Não sei porquê, até parece mera coincidência, mas não é não. Aí é o seguinte, o pessoal da Microsoft começou a utilizar a linguagem de programação Java como se fosse deles e desenvolveu os softwares para que fosse vendido. E a Sun não estava de acordo com essa situação. Aí começou a fazer o quê? Processar a Microsoft. Trabalhou na mesma medida. Microsoft processa, então vai ser processado. Olha aí. Mas só que a Microsoft, com suas soluções, né, seus trabalhos, começou a ver que poderia ter uma oportunidade ali. Então, o Bill Gates foi e contratou um programador da Borland que desenvolveu o Delphi 7 e ofertou a ele uma grande quantia de dinheiro, que essa grande quantia de dinheiro deu a ele a liberdade para que ele pudesse desenvolver uma linguagem de programação onde ele podia usar todos os recursos da Microsoft e tudo que já existia de bom no mercado. Daí surgiu a linguagem de programação C#. Percebam que aí no caso, o empreendedor Bill Gates, ele não teve a prática, porém, ele investiu a prática. Mesmo que você não tenha como praticar e tenha que investir, mas não vai ter como correr desta fórmula aqui, entendeu? Ideias mais prática igual a empreender, que pode gerar dinheiro. Normalmente, gera sim dinheiro. Quase tudo que você pega de ideia e coloca em prática, vende. Seja um pão, uma pamonha, uma tapioca. Eu estou falando só de comida. Mas você pode fazer muito mais coisas. Se você botar, por exemplo, você tem a ideia, eu quero fazer um serviço, serviço que você conhece dentro de residência. Eletricista, encanador, pedreiro. Se você pegar essa ideia, colocar lá no OLX, por exemplo, com certeza vai surgir práticas desse trabalho que você vai desenvolver, consequentemente vai lhe gerar uma renda.
Entenda, meu querido aluno, que para você ser empreendedor, você não precisa ser milionário, você precisa empreender, tá certo? Bom, essa aí foi a dica e a aula de hoje.